muito boa para plantador de igrejas, né? Agora, você, filho de um plantador de igreja, você, filho de um músico, de um poeta, né? Até a Nath colocou para mim aqui, uma das músicas que seu pai escreveu, né, para a galera saber, ó, por exemplo, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Esse foi seu É pai isso. que escreveu essa canção. Foi ele E como é junto que com um foi amigo. crescer nesse ambiente que foi tão influente que né, afetou um pouco da sua vocação aí, né? Então, Douglas, é curioso essa questão, né, do filho de pastor, né, essa figura do filho de pastor, e a gente pensar né, numa pessoa, num ser, numa criança que cresce em meio a um ritmo e a uma dinâmica, às vezes, né, que demanda muito, às vezes, né? Sim, sim. Dependendo, né, de como o pastor lida com a igreja, essa relação dele com a casa dele, com a família dele e com a família maior, né, com a igreja, com a comunidade. Então, eu não sei, mas eu tenho alguns exemplos de alguns amigos que não deu muito certo isso. E o pessoal fica meio revoltado e meio traumatizado, às vezes, de determinadas experiências. Na minha casa, graças a Deus, assim, a coisa foi muito diferente, assim. Por sinal, nesse último final de semana, a gente teve um culto de celebração lá em Niterói de 40 anos de ministério do meu pai. E os testemunhos e tal foram muito interessantes, assim, no sentido de... Caramba, não foi fácil, mas foi uma caminhada diferente. Houve uma leveza que fez com que eu me encantasse, na verdade, pela vocação do meu pai, por ver como ele era na igreja, como ele era em casa e tal. Então eu tive um testemunho muito legal, assim, eu me sinto muito privilegiado nesse sentido. E o fato dele ser músico também, cresci ouvindo, né, as composições e o que ele, né, e o que ele estava ali criando e o que depois ele tocava na igreja e tal. O meu pai ele compôs muito a partir do texto bíblico, Sim. né? Então, assim, para mim, eu me vi em determinado momento da minha vida percebendo, eu nunca sonhei em ser pastor. Tá. Mas de repente eu estava fazendo seminário super tocado ali. Isso é De demais, repente né? ele virou pastor. Não, isso é uma Exato. loucura, assim, né? Eu me Foi. formei, né, em publicidade e propaganda e trabalhei com isso e gostava muito. Mas eu fazia seminário de noite, porque eu queria, eu falo, quando eu for compor, eu não quero falar bobagem, eu quero entender, né? Quando eu estou liderando na igreja, né, trocando ideia com alguém, discipulando, eu quero estar preparado para isso. Então, o seminário foi meio que assim, eu vou fazer seminário. Eu lembro do meu pai algumas vezes me perguntar ao longo da adolescência e tal, filho, você não pensa em ser pastor, não? Eu falei, não, pai, eu não. Que isso. Acho que não faz sentido, não. Mas aí, de repente, eu estava fazendo seminário Isso é muito bom, né? e vendo Deus falando, assim, comigo através, às vezes, da vida de amigos, de experiências vivenciadas dentro da igreja. E falei, caramba, olha aí, eu sou músico, né, porque cresci ouvindo e sempre amei, e acho que isso é uma aptidão minha. E de repente estava fazendo seminário e me sentindo chamado por Deus para isso. Então, hoje eu olho e falo, cara, eu me tornei o que eu vi meu pai sendo, né? Eu segui também por esse caminho. E Um amigo veio pregar no aniversário da igreja, né, o Gustavo, e aí tem uma hora que ele falou assim pra igreja, levanta o seu indicador. Ele fez assim, né? Aí, 90% da igreja, né? Ele falou, tá vendo? Você geralmente vai fazer o que você viu e não o que você ouviu. Levante o indicador, né? Então, e aí ele fez assim, e todo mundo imita o que tá vendo, né? Então é esse poder da contemplação, né? E da admiração, né? Porque você pode ver e não gostar do que tá vendo, e aí você vai geralmente fazer um caminho até contrário, né? Mas quando você vê e admira, sem dúvida, você tem uma tendência muito... E a sua história, você como filha de pastor, missionário, né? Então, é interessante que eu nasci em São Paulo, capital, dentro de uma igreja na periferia, né, Pirituba.
que era uma igreja muito ligada a projetos sociais, assim, meu pai também dentro desse lugar de missões urbanas. Ele foi fazer o mestrado dele fora no contexto de missões urbanas, então esse lugar de missões urbanas era sempre muito forte pro meu pai, né? E também, quando ele volta, ele vai dar aula no seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano de Campinas, de missiologia. E ele começa um grupo também de estudos numa casa em Campinas. E esse grupo começa a crescer, e ele planta uma igreja, né? Então, começa a história do meu pai com plantação de igreja. E eu acho que isso para mim foi um privilégio muito grande, crescer no contexto de uma plantação de igreja. Então isso já era nascida? Eu era nascida, Então, assim, minha infância foi nesse contexto de… Por mais que eu não tenha sido filha de um missionário, eu tive uma experiência transcultural, né, dentro de um seminário, em que eu convivi com várias culturas. Então, dos 4 ou 6 anos de idade, eu convivia com africanos, canadenses, Onde chineses. Onde que seu pai tinha feito? Em Grand Rapids, no Calvin College. E lá tinha gente de todas as nações fazendo o mestrado, né? Então eu convivi com várias culturas ali. E isso acho que foi muito enriquecedor, assim, para mim. E a gente voltou pro seminário e ele já começou essa plantação. E eu pensando no contexto de ser filha de pastor, eu acho que o que mais foi benéfico para mim foi não ter crescido num contexto legalista, assim, sabe? Que talvez ser filho de pastor de uma igreja um pouco mais tradicional, que tenha mais história, poderia trazer, né? Sim. Como era uma igreja nova, que estava sendo plantada, e era uma igreja que tinha uma preocupação muito grande em conversar com quem estava fora da igreja. Era uma igreja que tinha uma preocupação em falar a língua do outro e em dialogar com a cultura. Então eu lembro do meu pai fazendo séries de mensagens na época, assim, que saiu aquele livro Código da Vinci, sabe? E ele pegava o livro Código da Vinci e falava, tipo, o Código da Vinci e o Evangelho, sabe? Entendi. Então, pra mim, que estava na escola naquela época, pra mim isso fazia muito sentido, porque eram temas do meu interesse também. Era uma apologética ali. Exato. Então eu fui sendo formada dentro desse contexto. E isso foi formando também a minha identidade cristã e a forma como eu conversava com as pessoas também a respeito da minha fé, né? E eu acho que ter crescido dentro desse lugar de riqueza teológica também foi muito boa para mim. Eu sempre tive um interesse muito grande por teologia, por estudo. Então, a biblioteca do meu pai, eu brinco que eu sempre roubava os livros dele. E hoje ele rouba os meus livros. Né? Olha aí, fica uma denúncia aqui. Não, é bonitinho que esses dias ele foi na minha casa e ele falou assim: filha, e sobre tal assunto, o que você tá lendo? Eu falei, ai, pai, que bonitinho. Então, acho que a gente… foi muito bom poder beber dessa fonte, né? Assim. Sim. E eu acho que ter essa experiência de estar num contexto em que há integridade, sabe? Isso que o Paulo falou, de você ver que fora da igreja é alguém que dentro de casa é a mesma pessoa, sabe? Eu acho que isso foi fundamental, assim. E essa paixão pelo evangelho e pela missão e por… Eu sempre senti que a gente estava como família fazendo missão juntos, sabe? Como família, isso. Como família. E não era algo que era pesado, não era algo assim, estou lá obrigada, sabe? Eu não tô quinta-feira à noite na casa dos outros porque meu pai me obrigou, sabe? Não, eu tô porque eu entendi o propósito e eu sei que isso tá fazendo a diferença na vida dos outros. Eu tô vendo gente se converter, sabe? Então, acho que ver a diferença que isso estava fazendo na vida dos outros foi fundamental. Eu percebo que tem uma mensagem, às vezes nem é tão verbalizada, mas ela tá nas entrelinhas, né? Para os filhos se comporta para não atrapalhar o ministério do pai, né? E aí, eu lembro
que alguém ensinou para mim e pra Val sobre isso, de tipo assim, o tempo inteiro fala para eles que é o ministério de vocês, Sim. né? Então, mesmo que eu vá lá pregar, é o Sim. ministério da nossa família, orem aí por mim. Aí eu ligo à noite, conto pra eles como foi, né? Então, tipo assim, sempre falando, ó, nós estamos fazendo isso aqui juntos, vocês Trazer emprestando pra o seu pai jornada. nesse dia É. e tal. E a igreja, nossa igreja